Vamos para mais uma aula. Preparados? Hoje nós vamos continuar falando sobre sistemas gasosos e o assunto será misturas gasosas. Vamos falar sobre o que é fração molar e como fazer os cálculos de pressão e volume quando trata-se de uma mistura. A primeira pergunta que a gente tem que entender é: o que é uma mistura gasosa? Como nós já vimos, mistura nada mais é do que a união de várias substâncias. No caso, mistura gasosa é quando nós temos dois ou mais gases em um mesmo recipiente fechado. Um exemplo de mistura, apesar de não estar em recipiente fechado, é o ar atmosférico. Ele é uma mistura gasosa porque ele trata-se de uma mistura de vários gases. Olha aqui a composição do ar. Dentro do ar, em média, nós temos 78% de gás nitrogênio, representado pela fórmula N2, 21% de gás oxigênio, representado pela fórmula O2. Lembrem-se que gases formados por um único elemento vão ter sempre dois átomos, e 1% são outros gases, como o vapor de água, o dióxido de carbono, que é o CO2, gás hidrogênio, gases nobres. Então, aqui nós temos a representação do que é uma mistura. É quando nós temos moléculas diferentes no mesmo recipiente. E no caso, por ser mistura gasosa, é porque todas estão no estado gasoso. Vamos pensar como que vai ser tratada a questão da pressão em uma mistura. Então, pressão e volume também estão presentes nas misturas gasosas. A primeira definição que nós temos é de pressão total. Pressão total de uma mistura nada mais é do que a soma das pressões de todos os gases presentes na mistura. Então, se a mistura tiver dois gases, eu vou somar a pressão dos dois para dar a pressão total. Se tiver 3 gases, eu vou somar a pressão dos 3 gases para obter a pressão total. A pressão que é exercida por cada gás recebe o nome de pressão parcial. Então, determinado gás vai ocupar uma parte daquela mistura. Então, nós temos aqui essa representação. Pressão total é a somatória das pressões parciais dos gases envolvidos na mistura. Além da pressão, nós também temos o volume. Então, o volume numa mistura também vai ser dividido em volume total e volume parcial. O volume total da mistura vai ser a soma do volume ocupado por todos os gases presentes na mistura. E o volume parcial é o volume de cada gás que ocupa a nossa mistura. Então, o volume total será a somatória dos volumes parciais. Lembrando que essa somatória vai depender da quantidade de gases presentes na mistura. Então, se houver 10 gases na mistura, nós teremos que somar 10 volumes diferentes ou 10 pressões diferentes no caso da pressão total. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a fração molar, representada pela letra X. Toda vez que for falado sobre mistura, nós temos que calcular a fração molar. Então, o que é a fração molar? A fração molar, ela indica a proporção ou porcentagem que determinado gás ocupa na referida mistura. Então, o que ela vai representar? Geralmente a gente trabalha muito com porcentagem. Então, às vezes eu tenho um gás que ocupa 20% da mistura, o outro gás vai ocupar 60% da mistura, um gás pode ocupar somente 10% dessa mistura. Então, a fração molar é feita para descobrir a parte correspondente de cada gás. Como que ela será calculada? Então, aqui nós temos uma fórmula. X do gás, fração molar do gás, vai ser o resultado da divisão entre o número de mols do gás que estamos falando, dividido pelo número de mols total da mistura. Então, essa fração molar, que é o X, ela vai ser expressa em duas medidas. Ou em forma absoluta, que ela não tem medida, ela é um número decimal compreendido entre 0,1 e 1, ou ele pode estar em porcentagem. O número de mols do gás é a quantidade de matéria do gás que eu estou estudando. Tá? Então, o número de mol é a mesma coisa que quantidade de matéria. E o número de mols total, ou quantidade de matéria total, é a somatória do número de mols de todos os gases presentes. Então, para eu saber quanto ocupa
determinado gás dentro da mistura, nós temos que sempre calcular a fração molar, que vai ser chamada de X. Como fica a equação de Clapeyron dentro de uma mistura gasosa? A equação de Clapeyron não se altera quanto à fórmula. Então, a fórmula continua sendo P vezes V igual a N vezes R vezes T. Porém, a gente tem que lembrar que agora nós vamos utilizar a pressão total. Então, eu vou fazer a somatória das pressões de todos os gases e aplicar na fórmula. Assim como o volume utilizado também será o volume total, o volume ocupado por todos os gases. E o número de mols também será o número de mols total. Então, é necessário fazer sempre a soma antes de aplicar a equação de Clapeyron. Então, nós temos aqui uma representação. A pressão total, a gente pode falar que é pressão de A mais pressão de B mais pressão de C, caso sejam 3 gases. E se houver mais, eu vou somar todos eles. Volume total, volume de A mais volume do B mais volume do C. Número de mols do A, número de mols do B, número de mols do C. As unidades de medida continuam iguais. As nossas pressões podem estar em ATM ou mmHg, são as duas unidades mais utilizadas e mais comuns. Se elas estiverem nessas duas unidades, o volume vai estar em litros. Se a nossa pressão estiver em Pascal, que é o PA do Sistema Internacional, aí o nosso volume tem que estar em metros cúbicos, que é a unidade do Sistema Internacional também. O N é o número de mol, ou quantidade de matéria. Não podemos esquecer do R, que é a constante gasosa. Os valores numéricos continuam iguais. O que temos que lembrar é que o valor dele vai depender da pressão. Então, só para não esquecer, se a pressão estiver em ATM, o nosso R vai valer 0,082. Se a pressão estiver em mmHg, o R vale 62,3. E se a pressão estiver em Pascal, o R vai valer 8,31. Esses valores nunca se alteram, independente se trata-se de uma mistura ou não. E a temperatura, que é o T, que sempre tem que estar em Kelvin. E aí não podemos esquecer que para transformar de graus Celsius para Kelvin, é só somarmos 273. Vamos fazer um exemplo de cálculo de fração molar. Então, nós temos a seguinte situação. Um recipiente contém 2 mol de gás nitrogênio, 3 mol de gás oxigênio e 5 mol de gás hidrogênio. Calcule a fração molar para cada gás. Ou seja, qual é a porcentagem de cada gás dentro dessa mistura? Então, nós sabemos o seguinte, que nós temos 2 mols de gás nitrogênio. Então, o N do N2 equivale a 2 mol. Temos também 3 mol de gás oxigênio. Oxigênio, O2. Então, nós temos 3 mols. Lembrando aqui que tratam-se de gases formados por um único elemento. Então, é sempre obrigado ter o número 2. São 2 átomos para formar essa molécula. E também temos 5 mol de gás hidrogênio. Portanto, H2, o N vai ser 5 mol. Se são 3 gases, eu já consigo calcular o número de mols total, que vai dar 10. 2 mais 3 mais 5. Então, nós vamos calcular primeiro a fração molar do gás nitrogênio, que é o N2. Então, fração molar do N2 vai ser o número de mols de N2 dividido pelo número de mols total. Número de mols de gás nitrogênio, 2. Número de mols total, 10. É só fazer a divisão. Fazendo o cálculo, nós obteremos o valor de 0,2. Eu posso deixar a fração molar dessa forma, adimensional. Mas eu posso transformar em porcentagem. Então, é só pegar o valor e multiplicar por 100. Portanto, 20%. Ou seja, 20% do nosso sistema é ocupado pelo gás nitrogênio. Vamos fazer o mesmo cálculo agora para o gás oxigênio, que é o O2. Então, nós vamos pegar o número de mols de O2, que é 3, e dividir pelo número de mols total, que é 10. O valor vai dar 0,3. Se transformarmos em porcentagem multiplicando por 100, equivale a 30%. Então, essa é a porção correspondente ao gás oxigênio. Para o gás hidrogênio, como é o último cálculo que nós vamos fazer, não seria necessário fazer cálculo. Se nós temos 3 gases
e já sabemos a fração molar de 2, então nitrogênio, 20%, oxigênio, 30%. A soma dos três tem que totalizar 100%. Então, é só eu fazer 100 menos 50, que vai dar 50%. Não seria necessário fazer cálculo. Mas vamos fazer o cálculo aqui também. Para calcular a fração do gás hidrogênio, nós teremos o número de mols de hidrogênio, que é 5, dividido pelo número de mols total, que é 10. 5 dividido por 10 dá 0,5, que corresponde a 50% do nosso sistema. Sendo assim, a que conclusão podemos chegar? Dentro dessa mistura, então a partir dos cálculos que nós realizamos, N2, que é o gás nitrogênio, corresponde a 20% da mistura. O2, que é o gás oxigênio, corresponde a 30% da mistura. E o H2, que é o gás hidrogênio, corresponde a 50% da mistura. Então, metade da pressão exercida, metade do volume ocupado, corresponde ao gás hidrogênio nessa mistura. O que podemos concluir sobre a fração molar? Então, a fração molar total, ela pode ser expressa em número, então o valor dela vai variar de 0,1 a 1. Então, a soma de todas as frações decimais tem que totalizar 1. Ou eu posso trabalhar com a fração molar em porcentagem. A soma das frações molares em porcentagem tem que chegar em 100%, que é o todo de um sistema. Junto com a fração molar, nós temos como calcular as pressões parciais. Então, a pressão parcial de um gás eu vou chamar de PA. Ou no lugar desse A eu posso colocar a fórmula do gás correspondente. Então, como que a gente calcula essa pressão do gás? A pressão do gás, que é a pressão parcial, vai ser o valor da pressão total vezes a fração molar do gás. O único cuidado que nós temos que ter aqui, as duas pressões, tanto a parcial, que é o P gás, quanto a pressão total, devem estar na mesma unidade de medida. As duas estarão em ATM, ou as duas em mmHg, ou as duas em Pascal. E uma observação muito importante é com relação à fração molar do gás. Para aplicar na fórmula, ela tem que estar em número decimal. Ela não pode ser usada em porcentagem. Então, se a minha fração molar for 60%, no lugar do X, eu vou colocar 0,6. Essa é a fórmula. Uma outra maneira de calcular a pressão parcial pode ser por regra de 3. Então, a pressão total do sistema vai corresponder a 100%, a porcentagem do gás será X, tá? Então, quem não gosta de trabalhar com fórmulas, pode recorrer ao cálculo da porcentagem por regra de 3, ou usando até mesmo as frações centesimais. Volume parcial, que a gente pode chamar de VA, também é igual à pressão parcial. É o volume do gás, vai ser igual ao volume total vezes a fração molar do gás. Aqui são as mesmas observações. Os volumes, tanto parcial quanto total do sistema, devem estar na mesma unidade de medida, litros ou metros cúbicos. E a fração molar, na hora que for colocada na fórmula, tem que estar na forma de número decimal, não pode estar em porcentagem. Vamos fazer um exemplo? Esse exemplo contém 3 itens, nós vamos fazer um por um. Então, ele diz o seguinte: misturando-se 8 gramas de gás oxigênio com 14 gramas de gás nitrogênio num recipiente de 5 litros a 127 graus Celsius, pergunta-se: item A, quais as frações molares dos gases? Item B, qual é a pressão total do sistema? Item C, quais as pressões e os volumes parciais? Então, as informações que aparecem aqui no nosso enunciado. Nós temos 5 litros, que é o volume. Então, esse é o volume total. É o volume ocupado pelos 2 gases juntos. 127 graus Celsius é a temperatura do nosso sistema. Também aparece 8 gramas de gás oxigênio, 14 gramas de gás nitrogênio. Grama, unidade de massa. Aqui, nós estamos falando sobre fração molar.
Então, eu preciso do número de mols. Então, o nosso primeiro passo será calcular o número de mols de cada gás presente na mistura. Esse cálculo pode ser feito por fórmula, N igual a Mzinho, que é a massa em gramas, dividido pelo Mzão, que é a massa molar, ou pode ser feito por regra de 3. Então, gás oxigênio, fórmula O2. A massa atômica do oxigênio é 16. Como eu tenho 2 átomos, então vai ser 32. Então, nós sabemos que 1 mol de O2 corresponde a 32 gramas. 8 gramas será X. Fazendo a regra de 3, nós obteremos 8 dividido por 32. Então, corresponde a 0,25 mol. O mesmo cálculo será feito para o gás nitrogênio, N2. Massa atômica do N é 14. Como são 2, 14 vezes 2, 28. Então, 1 mol de gás nitrogênio pesa 28 gramas. 14 gramas, que foi a massa que ele deu no enunciado, será X. 14 dividido por 28 corresponde a meio mol de gás nitrogênio. Agora, nós vamos calcular as frações, que é o que ele pede. Então, nós sabemos que o número de mols de O2 corresponde a 0,25. O número de mols de N2 corresponde a 0,5. Então, o número de mols total, que é a soma dos dois, será 0,75 mol. Para aplicar a fórmula, nós temos fração molar do O2 é número de mols do O2 dividido pelo número de mols total. Portanto, será 0,25 dividido por 0,75. Fazendo o cálculo, nós obteremos o valor de 0,33 ou 33%. Então, dentro desse sistema, o oxigênio ocupa 33% da mistura. No caso do nitrogênio, por serem apenas 2 gases nessa mistura, não seria necessário fazer cálculo. Nós poderíamos pegar o valor total, que é 100%, e subtrair 33%. É uma forma. Para quem prefere fazer o cálculo também, colocamos aqui. Fração molar do N2 vai ser o número de mols de N2 dividido pelo número de mols total. Portanto, teremos 0,5 dividido por 0,75. O valor vai ser 0,67 ou 67%. Percebam que 33%, que é a fração do gás oxigênio, mais 67%, totaliza os 100% do sistema. Agora vamos fazer o item B. O item B pede para nós a pressão total do sistema, ou seja, qual é o valor da pressão exercida pelos 2 gases juntos. Então, nós temos pressão, é o que queremos descobrir. O volume é o volume total, que são 5 litros. O número de mols também é o número de mols total, 0,75 mol. Temperatura, 127 graus Celsius, mas tem que ser transformada em Kelvin, então corresponde a 400 Kelvin, porque é só somar 273. E o valor do R, aqui nesse caso, ele não mencionou em que unidade de medida ele quer a pressão. Então, nós podemos usar o R sendo 0,082, se eu quiser a pressão em ATM, ou o R sendo 62,3 para a pressão em mmHg. Eu optei por 0,082. A pressão em ATM é uma das mais utilizadas, mas vocês podem usar a que vocês preferirem. E aí, nós vamos aplicar a equação de Clapeyron. Pressão total vezes volume total é igual ao número de mols total vezes o R, que é a constante gasosa, vezes temperatura. Então, a pressão total, nós não sabemos o valor, é o que queremos calcular. Volume total, 5, já está em litros. Número de mols total, 0,75. R, 0,082. Temperatura, 400. Fazendo a multiplicação, nós obtemos 24,6. Para descobrir a pressão total, é só fazer 24,6 dividido por 5. O valor vai ser 4,92 atm. Então, os 2 gases juntos exercem uma pressão de 4,92 atm e ocupam um volume de 5 litros. Para finalizar, ele pede no item C para que a gente calcule as pressões e os volumes parciais, ou seja, qual é a pressão exercida por cada gás separadamente e qual é o volume ocupado por cada gás separadamente.
Vamos aproveitar as frações molares que foram calculadas no item A. A fração molar do O2, 0,33 mol. A fração molar do N2, 0,67 mol. Vou fazer primeiro a pressão parcial, então a pressão total é 4,92. Para calcular a pressão parcial do gás oxigênio, nós temos que fazer a pressão total vezes a fração molar do O2. A pressão total vale 4,92 e a fração molar do oxigênio 0,33. Portanto, fazendo a multiplicação, a pressão parcial do O2 será 1,62 atm. Para quem quisesse fazer por regra de 3, também poderia. 4,92 atm corresponde a 100%. 33% seria X. Não está errado. No caso do nitrogênio, não era necessário fazer o cálculo. Como são apenas 2 gases, eu poderia pegar 4,92 menos 1,62 e já descubro a pressão parcial do N2. Para quem preferir usar a fórmula, pressão total vezes a fração molar do N2 é o resultado da pressão parcial do N2. Então, nós teremos 4,92 vezes 0,67. A pressão parcial do N2 corresponde a 3,30 atm. Observem, se somarmos 3,30 atm com 1,62, obtemos o valor da pressão total, 4,92 atm. Para finalizar, vamos calcular o volume parcial. Então, nós temos a referência que o volume total são 5 litros. As frações continuam iguais, 0,33 para o oxigênio e 0,67 para o gás nitrogênio. Então, o volume do O2 vai ser o volume total vezes a fração molar do O2. Portanto, 5 vezes 0,33 resulta em 1,65 litros. Então, dos 5 litros que a mistura ocupa, 1,65 litros é apenas gás oxigênio. A mesma coisa para fazer o nitrogênio. Poderíamos pegar o valor de 5 litros e subtrair 1,65. Quem optar por fazer a fórmula, é só fazer o volume total vezes a fração molar do gás nitrogênio. O volume são 5 litros, a fração molar do nitrogênio, 0,67. Fazendo a multiplicação, o volume de N2 vai ser 3,35 litros. Somando os dois valores, 3,35 mais 1,65, totaliza os 5 litros que nós temos na nossa mistura. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima aula e muito obrigada!